Olá, você estudante do curso de Engenharia Civil, disciplina Cálculo 1. Nós estamos aqui começando uma série de vídeos sobre a introdução do estudo da derivada, ok? Então nós vamos iniciar o nosso estudo, pelo caso da tangente, É um problema antiquíssimo, né? Que antes de Cristo já se buscava compreender como é que se consegue encontrar uma tangente passando por um ponto em uma curva, sem usar um segundo ponto para formar essa reta, né? Então, é um problema secular que a gente está usando as ferramentas do cálculo para resolver, tá? Então, a gente vai iniciar, se a gente quer encontrar uma reta tangente, a gente precisa conhecer a equação da reta, lá da geometria analítica, né, que nós estudamos, que seria y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa, onde ya e xa são as coordenadas de um ponto A que pertence à função f de x, representada na equação aí por y, tá certo? Então, nesse ponto A, passa uma reta com coeficiente angular m. Então, nós vamos melhorar um pouquinho essa equação, né? Vamos isolar o m e a gente vai ter aí uma relação, né? Uma razão. Eu vou ter f de x menos f de a, onde f de x é esse y ali, porque f de x e y são formas diferentes de representar a mesma coisa, que seria a função. O f de a seria o ya, tá certo? E o denominador continua o mesmo, x menos a. Essa é a equação da reta m. Observe que eu preciso de dois pontos para encontrar esse coeficiente angular m. Por quê? Porque eu tenho uma diferença no numerador e uma diferença no denominador. Dois pontos são necessários. O problema é que eu só tenho um ponto, seria f de a, ok? Então, a gente vai recorrer agora ao GeoGebra para entender um pouquinho melhor sobre isso aí, tá certo? Então, observe, aqui é a curva mais conhecida de todas, é a curva que representa a função f de x igual a x quadrado, tá? É uma parábola que passa na origem, que tem concavidade para cima, né? Então, é a mais simples de todas. Observe que se eu tiver um ponto A, certo? Cuja abscissa seja A e a ordenada seja f de A, se eu quero passar por esse ponto uma reta tangente a ela, eu precisaria de um segundo ponto. Isso vem lá da geometria euclidiana, né? Um dos axiomas de Euclides. Eu preciso de dois pontos no mínimo para construir uma reta. Dois pontos definem uma e uma única reta, ok? Então, para isso eu precisaria de um ponto P. Esse ponto P pertencente também à função, à curva, tá certo? Com esse ponto P, eu agora posso traçar uma reta, porque eu tenho dois pontos. O problema é que essa reta nunca vai obter o formato da curva, da parábola. Mesmo que a gente aproxime ela, observe, a gente está aproximando ela e quanto mais a gente se aproxima, mais esse ângulo aqui da reta, mais esse ângulo se aproxima da nossa tangente que nós queremos. Mas ainda assim não é a tangente que nós queremos. Observe, a gente aqui parece muito que essa reta está igual com a parábola, mas se a gente der um zoom, ó, com duas casas decimais, ó, aqui a gente está com 1.06, duas casas decimais de aproximação, já encontramos uma pequena brecha, tá certo? Entre a parábola e a reta. Por mais que nós aproximemos, ó, quando a gente aproxima o P do A, a gente vai sempre, ó, vou deixar uma brecha muito pequena aqui. Observe que quando eu igualo o P a A, ó, desapareceu a reta. Não existe reta com um ponto só. Eu preciso de dois pontos para essa reta, tá ok? Então, por mais que eu aproxime, observe, eu deixei uma aproximação muito grande agora. Por mais que eu aproxime e ache que já encontrei essa reta,
mas eu ainda vou observar aqui que existe em uma possibilidade de elas ainda estarem separadas, tá vendo? Ó? Uma aproximação de 5 casas decimais, um zoom enorme que eu dei aqui, mais de 5 casas decimais. Então, por mais que eu aproxime esse ponto, o ponto P do ponto A, eu ainda terei sempre uma pequena brecha, e essa brecha vai ser suficiente para a gente ter uma reta e uma parábola, nunca as duas ao mesmo tempo, tá ok? Então, se por mais que eu aproxime essa reta, esse ponto P do ponto A, ela sempre vai ter esse espaço, eu vou ter que recorrer a nossas ferramentas de limite, né? Vamos voltar aqui. Nós precisamos das nossas ferramentas de limite. Então, para encontrar essa reta tangente, eu tenho que deixar ela tão próxima quanto pudermos e encontrar o limite disso. O limite disso é exatamente quando o x chega muito próximo de A, tá certo? Então aqui está a nossa definição de reta tangente. A reta tangente é a curva y igual a f de x em um ponto P, onde as coordenadas são A e f de A. É a reta passando por P com a inclinação m. E como é que eu encontro essa inclinação m? A gente encontra essa inclinação m pelo limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando x tende a A. Observe que quando x é igual a A, a gente tem f de A menos f de A dá zero, e no lugar do x botando A fica A menos A dá zero também. 0 sobre 0 nós temos uma indefinição. Então a gente não tem como fazer esse cálculo sem o limite, mas a gente já sabe as ferramentas do limite. A gente vai melhorar um pouquinho aqui a nossa escrita quando a gente toma x menos a igual a h. Alguns outros autores, no lugar do h, coloca delta x, uma variação do x, a variação do s, mas nós vamos usar o h. Então a gente vai substituir o x menos a do denominador por h, e se a gente for isolar o x, a gente vai ficar com x igual a mais h. Então vamos fazer essas substituições na fórmula e vamos obter exatamente isso. Ó. No lugar de f de x, nós vamos ter f de a mais h, e no lugar do denominador x menos a, vamos ter h, quando h tende a zero. Observe que no limite anterior, o x tendia para o a, né? Mas quando o x tende a menos a dá zero, então h tende a zero. Então agora, a nossa tendência agora é que h tenda a zero. Tá ok, pessoal? E uma questão prática disso aí é usada muito na velocidade média, né? Desde os primórdios, lá quando estudávamos o primeiro período, o primeiro ano do ensino médio, quando aquele professor de física que trabalhava mecânica conosco, nos deu aquela primeira fórmula de velocidade que ficou decorada na nossa mente, né? V igual a delta S sobre delta T, né? Velocidade média igual a delta S sobre delta T, onde delta S é a variação do espaço inicial menos espaço final. E delta T é a variação do tempo, né? Os instantes finais e iniciais, né? O final menos o inicial. O problema é quando a gente quer encontrar a velocidade instantânea. É aquela velocidade que você olha para o velocímetro e você vê que você está a 80 km por hora. Para encontrar a velocidade de 80 km por hora, eu preciso pelo menos de 2 pontos para eu marcar a distância de um ponto a outro e calcular o tempo que eu gasto de um ponto a outro, para dividir a distância pelo tempo gasto. E aí a gente teria a velocidade média. Mas como fazer isso no instante em que eu olho para o velocímetro? E lá já está com a velocidade prontinha ali. Então eu preciso de recorrer a esse mesmo artifício, tá certo? Então, em vez de a gente usar aquela velha fórmula que nós usávamos, S igual a S0 mais VT, então no lugar de S a gente vai colocar uma função F em função de T. A gente vai trocar o Szinho pelo F de T, tá certo? Onde T é a nossa variável, tá ok? E aí a gente vai usar essa formulazinha simples. Então o que seria V de A? V de A seria o limite de F de A mais H menos F de A sobre H, quando H tende a zero. Tá ok, pessoal? Então, a gente vai
fazer alguns exemplos no próximo vídeo. Esse vídeo foi só um vídeo teórico, tá certo? E a gente espera vocês no próximo vídeo, tá ok? Bons estudos, façam os exercícios que foram postados no nosso material lá e a gente se vê na próxima. Até mais!